Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. É isso aí, hora da palavra, hoje com o nosso querido pastor Leandro. Pastor Leandro, fique à vontade, a hora é sua. Amém. Amém. Glória a Deus. Queria hoje agradecer a Deus, né, como foi falado, por esta oportunidade. Agradecer a Deus, né, podemos estarmos aqui para falar do teu nome, para que o nome dele seja mais e mais glorificado. Agradecer, né, todos os irmãos, todas as irmãs, todos que estão nos assistindo nesse momento agora, que essa palavra possa entrar nos corações nessa noite e que Deus possa curar, salvar e possa haver libertação no nome de Jesus, amém? Eu quero aqui, humildemente, trazer uma mensagem que eu gosto muito, né, no livro de Jó, capítulo 1. A gente hoje vamos falar a respeito de Jó, sobre a fé desse homem, né? Um homem que demonstrou aqui ser um homem íntegro, né? Um homem reto perante a Deus. E no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo... Aliás, livro de Jó, capítulo 2, no versículo 9, vai dizer assim: Então a mulher de Jó disse, ainda conserva integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu, fala como uma louca, temos recebido o bem de Deus, e nós não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou em seus lábios com o Senhor. A Bíblia vai dizer aqui, meus amados irmãos, que havia um homem na terra de Uz, cujo seu nome era Jó. E a Bíblia vai dizer que Jó, ele tinha uma família abençoada. A Bíblia vai dizer que Jó tinha aí seus 10 filhos, né? Seus 7 filhos homens, 3 mulheres. A Bíblia vai relatar também que Jó, ele possuía muitos bens, né? Porque Deus o abençoava, tinha ovelhas, tinha camelo, tinha jumentas, tinha bois. E a Bíblia vai dizer também que Jó tinha muitos servos, né, ao seu serviço. A Bíblia vai dizer também que Jó tinha amigos. E a vida de Jó era uma vida muito boa, né? Jó tinha tudo. Porém, o que chama a atenção é que muitos não sabiam, é que Jó, ele tinha uma riqueza maior. Qual que era a riqueza maior? Jó, ele tinha uma fé fora do normal com Deus. Muitas pessoas julgavam a vida de Jó pelas coisas, pelos bens que ele tinha. Mas mal sabia que o maior bem de Jó era o Senhor. E o Senhor conhecia muito bem Jó. A Bíblia vai relatar que Jó, ele orava, ele jejuava, né, pelos seus filhos. Quando ia fazer festa, Jó estava ali jejuando, orando, Jó sacrificava. Então me chama a atenção, né, que a Bíblia diz também que Jó não conhecia o Senhor de perto, ele só conheceu no ouvir, no ouvir que, né, sobre o Todo-Poderoso Deus. E me chama a atenção como pode alguém que só ouvia a respeito de Deus crescer tamanha fé. E assim era Jó. A Bíblia vai dizer que ele tinha muita fé no Senhor, ele acreditava muito, ele era muito próximo de Deus. E Deus se alegrava, porque o que Deus mais se alegra é quando a gente tem intimidade com Ele. E qual é a forma da gente ter uma intimidade com o Senhor? É a gente estar se consagrando ao Senhor, buscando ao Senhor, jejuando ao Senhor. Então Deus, ele se agrada de quem tem comunhão com Ele. E Deus, ele é fiel para com aqueles que é fiel. Então aqui a Bíblia vai dizer que Jó, ele era fiel ao Senhor. Interessante também nessa mensagem é que não somente as pessoas, como também o adversário das nossas almas, Satanás, ele achava que Jó servia a Deus por causa dos bens que tinha. Mas até Satanás aqui, ele se enganou, achando que Jó
servia a Deus pelo que tinha, por uma vida boa, uma vida regalada, né, com os filhos, com a família tudo em ordem, com os bens materiais. Só que a Bíblia vai dizer que um dia Deus chamou ali, né, o seu servo para uma reunião, e aí os servos veio, né, os seus filhos veio, mas quem veio no meio? Satanás estava ali no meio dos filhos de Deus. E Deus, conhecedor de todas as coisas, olhou e disse: observaste, Satanás, o meu filho Jó, meu servo Jó? Não há ninguém íntegro, reto e temente como ele. Interessante que a resposta de Satanás foi: mas também tu tem abençoado em tudo que ele tem. Tira o que ele tem, tira os bens dele para ver se ele vai te adorar. Interessante, se a gente for ver essa história nos dias de hoje, muitos estão pegando aos bens materiais, acreditando que Deus está conosco porque temos uma boa casa, porque temos um bom carro, ou porque andamos bonito, ou porque tudo vai bem. Quando, na verdade, não é isso que Deus ele quer de nós. Deus ele nos conhece. Deus ele sabe quem é que tem compromisso verdadeiro com Ele. Deus sabe quem é que se consagra, quem é que busca, quem é que jejua e quem é que vive uma vida íntegra, né? E aqui Deus vai dar uma resposta para Satanás. Satanás, eu sei quem é que eu estou falando, eu conheço Jó, eu sei que eu estou falando. Então tudo bem, pode ir lá, pode tocar nos bens de Jó, toca lá na família de Jó, e tu vai ver que ele não vai blasfemar. A questão aqui é que eu acho interessante. Deus tinha muita certeza que Jó ele não ia blasfemar contra o Senhor. Então é interessante isso. Como pode uma fé como essa? Se a gente vê nos dias de hoje, estava até falando com a minha esposa missionária, é difícil achar uma fé como nos dias de hoje. Porque a Bíblia diz que agora Satanás vai sair, e aqui Satanás agora começa a tocar nos bens de Jó, começa a tirar ali, né, as suas ovelhas, os seus bois, seus camelos, vai matando, e cada servo vai ali levando a notícia para Jó dos acontecimentos. E Jó, quando recebe a notícia, Jó ele se cala, ele não, sabe, ele não tem nenhuma reação, né, ele não se desespera, porque ele ainda está confiante em Deus. E hoje, se a gente for ver bem nos dias de hoje, se a gente receber uma notícia, por mais pequena que seja, parece que o povo esqueceu do Senhor, se esqueceu do Deus que serve. Às vezes que aconteceu alguma coisinha, pronto. Onde Deus estava? Será que Deus não está vendo? Mas chama atenção que aqui Jó ele começa a perder os seus bens, ele recebe uma notícia ruim atrás da outra e ele continua com a integridade com o Senhor. É uma questão de fé aqui. E a Bíblia vai dizer que, para piorar a situação, depois que Satanás toca nos bens de Jó, toca ali em tudo que Jó tinha, ele vai tocar agora nos seus filhos. A Bíblia vai dizer que Jó vai perder os 10 filhos de uma só vez. Como pode alguém que vai perder agora 10 filhos de uma só vez e ainda continua adorando ao Senhor? É difícil nos dias de hoje. Eu posso fazer uma comparação nos dias de hoje, porque às vezes as pessoas arrumam argumento para não servir a Deus, arrumam barreira para não servir a Deus. Ah, porque meu marido hoje não foi para a casa do Senhor, então eu não vou. Ah, porque eu tive uma dor de cabeça, hoje eu não vou servir ao Senhor. Mas Jó não, Jó ele perdeu 10 filhos, ele ainda continuou adorando ao Senhor, ele continuou na mente, no coração dele, dizendo, eu ainda continuo com o Senhor, ainda que as notícias ruins chegou à minha casa, chegou à minha família, eu ainda continuo adorando ao Senhor, eu não largo do Senhor. E Deus olhando ali do céu, acredito eu, dizendo, toma aí, Satanás, um tapa na cara. Cada notícia, cada vez que Jó rejeitava, que Jó rejeitava, era um tapa que Deus dava na cara do inferno. E a gente precisamos ser igual ao Jó nos dias de hoje, está faltando fé. Pois Deus me deu essa mensagem aqui para falar para quem está nos assistindo a respeito da fé. O que está faltando no meio de nós hoje é fé. Será que o povo de Deus hoje está preparado para perder? Será que o servo de Deus, a serva de Deus, está preparado para receber uma notícia ruim?
Aqui Jó recebeu várias notícias ruins. Me chama a atenção que o homem, ele não saiu da sua conduta, ele continuou sendo um homem íntegro, ele continuou sendo um homem reto, ele continuou adorando ao Senhor. E a Bíblia diz que agora, nesse primeiro estágio de Jó, Jó perde os seus bens, perde sua família, perde seus filhos. Jó agora vai entrar em desespero, que vê tudo se acabando, mas Jó continua íntegro. Então eu quero deixar já nessa noite uma mensagem. Você que está passando por uma provação do Senhor, você que está passando por um momento difícil, não é tempo de baixar a cabeça, é tempo de você crer, é tempo de você acreditar, porque às vezes o próprio Deus está provando você, provando seu caráter, provando se você realmente é um servo adorador, provando se você realmente é fiel a Ele. Porque servir a Deus, quando tudo vai bem, é fácil. Só que Jó aqui, ele não servia a Deus porque ia tudo bem. Jó servia a Deus aqui porque o bem maior de Jó era o próprio Deus. Então é interessante que é só notícia ruim no primeiro estágio de Jó. Alguém que tinha um equilíbrio, uma boa família, alguém que tinha tudo, agora começou a perder tudo. A Bíblia vai dizer que Satanás ele não ficou contente com essa perda de Jó, porque a ideia de Satanás era que Jó voltasse para trás, a ideia de Satanás era que Jó desistisse e não cresce no Senhor. Então você que está passando nesse momento, um momento de aflição, um momento de perca, às vezes o inimigo está querendo tirar você da presença do Senhor, mas eu quero te trazer uma palavra em cima desse texto. Seja como Jó, permaneça, acredite, tenha fé, porque Deus ele está contigo nessa peleja. Deus ele não vai te abandonar, Deus ele não te abandona, Deus ele é fiel, ele segura nas tuas mãos nessa noite e ele vai mudar a tua história. E a Bíblia vai dizer que Jó continua ainda paciente de todo esse momento que estava passando. A Bíblia diz que agora, novamente, Deus chama ali os seus servos, os seus filhos, e quem vai aparecer no meio do servo do Senhor? Novamente Satanás, porque ele não desiste, ele toma tapa na cara, Deus derrota ele, mas ele não desiste. E Deus vai olhar e vai dizer, de onde veio Satanás? E ele vai falar de rodear e passear pela terra. E o Senhor vai dizer, aí Satanás, está vendo, eu não te disse que o meu servo Jó é íntegro, é reto, é temente ao Senhor? Não te disse que ele tem uma fé firme, que ele acredita num Todo-Poderoso? Tu fizeste, você pediu permissão, e eu te dei permissão para tu ir lá. Tu tocou nos filhos de Jó, tu tocou nos bens de Jó, mas Jó ainda continua me adorando, Satanás. Aí a Bíblia vai dizer que Satanás, não contente, ele vai olhar para o Senhor e vai dizer, olha, então eu quero ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor e a tua face. Toca na pele, toca na saúde dele, e eu quero ver se ele não vai blasfemar. Mas Deus, ele sabia com quem estava falando, Deus conhecia Jó. Quero te dizer nessa noite, Deus está te provando, porque ele te conhece. O que Deus quer que você seja é perseverante, é que você não desista, assim como Jó não desistiu. A Bíblia vai dizer aqui, meus irmãos, que Deus permite novamente que Satanás vá até Jó, que toque na saúde de Jó. A Bíblia vai dizer que Satanás agora, vendo que Jó continua íntegro, continua firme na fé com Deus, vai agora tocar na saúde de Jó. E a Bíblia diz que Satanás toca na saúde de Jó, da ponta do pé até o alto da cabeça. A Bíblia diz que o corpo de Jó agora está com chaga, está com tumores malignos, doença terrível. Alguém que olhar para Jó não ia reconhecer. A Bíblia diz que os próprios amigos de Jó, eles não reconheceram Jó nesse estágio da enfermidade. A Bíblia vai dizer que os amigos de Jó chegou a pensar que Jó estava pecando contra Deus e dizendo, Jó, tu pecaste contra o Senhor? Mas Jó nada falou, Jó aguentou o seu processo. Interessante aqui que Jó poderia dar respostas para os seus amigos, mas Jó permaneceu quieto, confiando, acreditando. Então,
às vezes, Satanás, ele vai querer tocar também na saúde do povo de Deus. Interessante que tem pessoas, às vezes, que quando uma enfermidade aparece, as pessoas se desesperam. Aí começa a indagar a Deus dizendo, Senhor, por que eu estou enfermo? Por que o Senhor permitiu? Às vezes as pessoas não entendem o propósito do Senhor, que até mesmo uma enfermidade, às vezes, quando Deus permite nas nossas vidas, às vezes é uma enfermidade que não é para a morte, mas é para a glória de Deus. A gente pode analisar aqui pela história de Jó. Jó, ele não pecou contra Deus aqui. Jó, ele não tinha motivo para passar por essa situação que estava passando. Mas Deus acreditava em Jó, Deus tinha um propósito na vida de Jó, Deus confiava, Deus ele sabia que Jó era um homem diferente, não pelos seus bens, não pela sua família, não pela sua aparência, mas Deus sabia que Jó era diferente por causa da comunhão com Deus. Qual é essa comunhão? Comunhão de oração, comunhão de jejum, propósito com Deus, e é o que está faltando hoje no meio de nós. Por isso que tem muitas pessoas hoje que não aguentam passar nem o começo do processo de Jó, porque falta oração, falta jejum, falta compromisso. E a Bíblia vai dizer aqui agora que Jó ele está ferido da ponta do pé até o alto da cabeça. Eu imagino Jó agora, nesse momento, olhando para o céu, olhando e dizendo, Senhor, está doendo, mas eu creio no Senhor. Senhor, está difícil, mas eu ainda creio no Senhor. Senhor, eu não vou parar, ainda que eu tenha que perder a minha vida, mas eu ainda continuo, Senhor. Eu acredito Jó olhando para o céu e dizendo, Senhor, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor está no controle. Eu quero te dizer nessa noite, Deus está no controle da tua vida. Não importa o momento que você está vivendo agora. Não desista. Levanta a tua cabeça. Não olhe para trás. A Bíblia diz, não olhai para a esquerda nem para a direita e muito menos para trás. Esse processo que tu está passando é para o teu crescimento com Deus. É para que a tua intimidade com Deus se aumente, se eleva e para que tu saiba que para Deus nada é impossível. A Bíblia vai dizer que Jó ele está agora num momento, um momento difícil, um momento de muito sofrimento. Interessante aqui, se a gente for ver bem, Satanás ele não desiste, porque ele já tinha tirado tudo que Jó tinha. E agora vai falar para Deus que o homem daria tudo pela sua saúde. Ou seja, o inimigo aqui estava falando para Deus que ele tocaria alguma parte de nós, que nós não suportaria e desistiria, e blasfemaria contra o Senhor. Mas Jó, ele continuou firme. Eu fico imaginando o sofrimento de Jó. A Bíblia diz que Jó agora, nessa situação, ele vai olhar para o céu, ele não vai blasfemar. Ele vai pegar um caco de telha, vai se jogar na cinza, ele vai se raspar ali, aguenta ali o processo. Nessa noite eu quero te dizer, aguenta o processo, é só um tempo, aguenta esse processo aí da perca. Talvez nessa noite você entrou aqui, nessa live, dizendo, pastor, eu perdi, pastor, eu não sei o que fazer, pastor, eu estou desesperado, mas eu quero te dizer nessa noite, o mesmo Deus de Jó não te abandonou, o mesmo Deus que mudou o cativeiro de Jó, ele está dizendo, vou eu mudar o teu cativeiro, vou eu mudar a tua história, mas para mim mudar o teu cativeiro, é necessário que você permaneça fiel, não desista, continua crendo, não pare, não desista no teu caminho, diz o Senhor nessa noite. Porque Jó aqui tinha motivo para parar, Jó aqui ele tinha todos os motivos para desistir, porque até então Jó ele não era um homem santo, ele era um homem pecador, mas nesse momento da provação aqui a questão é blasfemar contra o Senhor. Em nenhum momento Jó blasfemou contra o Senhor. Então nessa noite, em vez de blasfemar, não questione, adore. Está passando por um processo difícil? Adore, exalte o Senhor, glorifica Ele, porque Ele vai mudar a tua história nesta noite.
A Bíblia vai dizer aqui, meus irmãos, que Jó agora, sofrendo da enfermidade também, a Bíblia vai dizer que agora o cenário de Jó, um homem que tinha tudo, agora não tem nada, um homem que tinha bens, tinha filho, tinha dinheiro, agora Jó não tem nada, mas ele ainda continua com o principal, que é o Todo-Poderoso. É Deus dizendo nessa noite para você, meus amados, se você perdeu, se você está perdendo alguma coisa material, se a tua saúde agora, no momento, não está bem, mas você não perdeu ainda a presença do Senhor, e é a presença do Senhor que é o importante na minha e na sua vida nessa noite. Irmãos, a Bíblia vai dizer aqui que agora a esposa de Jó, ela entra em desespero, vendo a situação a qual o teu esposo agora está vivendo. A esposa de Jó agora vai olhar, vai analisar a vida que ela vivia com seu esposo. Outra hora, Jó agora tinha ali a sua filha, a sua família inteira, tinha seus filhos, tinha os seus bens, tinha uma vida regalada, tinha uma saúde boa. Só que a esposa agora vai olhar para Jó e vai ver Jó em outro cenário. Um cenário de dificuldade, um cenário de dor, de sofrimento. E ela, no momento de fraqueza, ela vai olhar para Jó e vai dizer: Jó, por que você não amaldiçoa esse Deus e morre, Jó? Por que você ainda continua sendo fiel a esse Deus? Você não está vendo o que você está passando, Jó? Amaldiçoa esse Deus e morre. Interessante agora, que eu fico impactado, é a resposta que Jó dá. Jó vai olhar para sua esposa e vai dizer: tu falaste como uma louca, não aceitou o bem de Deus com prazer? No momento que nós estávamos bem, tu não estava desfrutando comigo? Por que agora o mal tu não quer aceitar, minha esposa? Não, eu não vou blasfemar contra o Senhor, eu ainda vou continuar fiel, ainda que a doença venha, ainda que a enfermidade permaneça por um tempo, ainda que eu tenha que perder a minha vida, eu ainda serei fiel ao Senhor. Quanto a esse Deus, mulher, eu não vou pecar. É interessante essa mensagem, porque Jó dá resposta para sua esposa. Tu fala como uma doida, mulher, porque o mesmo Deus que deu, Ele pode tirar nessa noite. O que está acontecendo muitas das vezes é que nós estamos acostumados a ouvir falar de um Deus que só dá, um Deus que só faz prosperar, um Deus que não tira nada da gente, um Deus que não coloca a gente numa prova, um Deus que não prova a gente. Só que se a gente for olhar na história aqui, a Bíblia vai dizer no livro de Malaquias 3,6 que Deus não mudou, que Ele continua sendo o mesmo Deus do ontem, do hoje, será eternamente. Eu quero te dizer nessa noite que o mesmo Deus que provou Jó, Ele ainda continua sendo o mesmo Deus que pode provar eu e você, porque muitas das vezes Deus quer saber se pode contar comigo e com você. Deus quer saber se eu e você estamos preparados para servir a Ele no momento da alegria e no momento da dor. Deus, Ele quer saber se nós estamos preparados para servir a Ele quando não temos nada e quando a gente tem tudo. Então, assim, eu fico impressionado com essa mensagem, com essa história de Jó, e eu quero aqui, em nome de Jesus, declarar para você nessa noite: não desista, não desista, Deus está no controle. Se a gente for lá para Jó 42, a Bíblia vai dizer que Jó diz: agora bem sei que tudo pode, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu quero finalizar essa pequena mensagem nessa noite dizendo: nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Se Deus fez um plano para você, meu irmão, se Deus fez um plano para você, minha irmã, acredita, creia. Momentos difíceis vai chegar, mas Ele vai estar contigo. Momentos bons também vai chegar, glorifique a Ele. Glorifique a Ele no momento bom, no momento ruim. Glorifique a Ele com a saúde, sem a saúde. Exalte a Ele, dá o seu melhor louvor, a sua melhor adoração para o Senhor, porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós. A Bíblia vai dizer lá em Jó 42 que Deus agora vai mudar o quadro de Jó. Deus agora, Ele só queria provar para Satanás que havia homens e mulheres tementes ao Senhor. E eu acredito que nessa noite ainda há homens, ainda há mulheres
temente ao Senhor. Você que é temente ao Senhor, continue, não pare, não desista, esse momento vai passar. Eu creio que como Deus fez no primeiro estágio de Jó, que Jó perdeu tudo, no segundo estágio, agora Deus restaurou tudo. Deus está mandando te dizer nessa noite, assim como eu mudei o quadro de Jó, vou eu mudar o quadro na sua vida, vou eu devolver tudo aquilo que você perdeu, vou eu restaurar os seus bens, vou eu restaurar a tua família, vou eu mudar o quadro, vou eu fazer a história na vida de Jó, a história que eu fiz na vida de Jó, farei na tua vida também, diz o Senhor nessa noite. Então não desista, meu irmão, não desista, minha irmã, você que está aqui nessa noite, você que está aqui participando conosco, que desejava ouvir uma palavra do céu, do Senhor. Então eu quero trazer essa mensagem dizendo nessa noite, a aprovação não é para te matar, esta aprovação não é para a tua derrota, não é para a tua vergonha, esta aprovação que tu está vivendo agora, nesse momento, é para a honra e glória do Senhor, é para Deus continuar dando tapa na cara do inferno, dizendo, eu ainda continuo no trono, eu ainda continuo no controle, eu ainda continuo mudando história. E nessa noite eu quero finalizar a minha mensagem, essa pequena mensagem, dizendo, Deus vai mudar o teu quadro, Deus vai mudar a tua história nessa noite. Creia no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Forte a palavra, né, pastor? Aleluia, glória a Deus. Recebe aí. Aleluia, Levante Jesus. a mão, dá um glória, receba. Aleluia, Jesus.